Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelada da Bíblia e hoje é o último episódio da nossa série, Os Componentes da Doutrina. Vamos continuar estudando os ensinamentos de Deus no Cântico de Moisés que ele fez para instrução e louvor ao Senhor. Mas antes, vamos começar? Bom, nós vamos continuar essa leitura no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, a partir do versículo 31, que diz assim: Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam. Então, o primeiro ponto, o primeiro componente da doutrina é a comparação. Mas não uma comparação maligna, onde as pessoas ficam olhando no Instagram e vendo aquilo que elas não têm e o outro tem. Mas é uma comparação onde nós vemos que o nosso Deus é poderoso. Vemos que o nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Aqui na palavra fala que os próprios inimigos iam atestar isso. Os próprios inimigos daquele povo iriam ver que o Deus deles era o verdadeiro por causa do testemunho do Senhor. Então nós vemos aqui os milagres do Senhor derramados em toda a vida daquele povo, em toda a história da Bíblia. Nós vemos sim os milagres de Deus. E nós vemos que o nosso Deus é vivo. Nós não temos um Deus de pau, de pedra, de bronze, mas nós temos um Deus que é vivo e guerreia as nossas guerras e peleja por nós. Então nós podemos atestar que essa comparação aqui não é a comparação que Deus não quer que a gente tenha, mas pelo contrário, essa comparação é muito útil para a nossa vida espiritual. Então nós podemos perceber que aqui é estabelecida uma comparação importante de uma verdade para nós. Nós não somos como os outros povos das outras nações que tinham ídolos, que adoravam a ídolos, mas nós sim temos o Deus verdadeiro, o Deus que nos escolheu, o Deus que guerreia por nós. Nós também podemos ver outras verdades nos próximos versículos, que dizem assim: Porque a sua vinha é da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra, as suas uvas são uvas de veneno, seus cachos amargos, o seu vinho é ardente veneno de répteis e peçonha terrível de víboras. Então aqui nós podemos ver um outro componente da doutrina muito importante, que é a diferença. A diferença da nossa vida, da vida que Deus quer que a gente viva, para a vida dos outros povos, para a vida que o mundo leva estabelecido ali, o governo de Satanás. A diferença do mundo para nós cristãos é que o mundo vive nos seus deleites, nos seus prazeres, na sua vontade, seguindo o seu próprio coração e os desejos do diabo. Mas nós não, nós amamos e obedecemos e seguimos ao Senhor. Nós temos por pai ao Senhor e o mundo tem por pai Satanás. Então aqui nós percebemos a diferença, essa diferença que existe desde que o mundo é mundo. Aqui até fala de Sodoma, de Gomorra, nós vemos aqui falando do vinho, da peçonha de víboras, porque tudo aquilo que esse povo usa para o seu prazer, para a sua vontade, para o seu desejo, vai ser usado contra eles, vai ser usado como uma consequência terrível, tanto sim no dia do juízo, mas também quando eles estiverem aqui na terra. Como a própria Bíblia diz em outro versículo, que eles seguem enganando e sendo enganados. Então a gente vê muito isso, a gente vê que esse povo que segue seus próprios desejos também não é feliz. Também não é um povo que tem ali uma vida espiritual bacana, não é um povo que vive ali uma vida com Deus. Por mais que muitos deles estejam dentro da igreja, por mais que muitos deles estejam colocando dentro das próprias igrejas doutrinas estranhas, doutrinas mundanas, pagãs, doutrinas abomináveis e que são totalmente diferentes dos mandamentos do Senhor. Então nós devemos prestar atenção nisso, prestar atenção que nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que é pregado dentro das igrejas é verdadeiramente de Deus, porque há, como a própria Bíblia fala, né, que tem que haver e há a diferença daquele que serve para aquele que não serve, do justo e do ímpio. Tem que haver essa diferença. Se a gente está vivendo uma vida como o mundo leva, nós não somos de Deus. Nós não estamos vivendo uma vida para Deus, mas nós estamos vivendo uma vida de si para si mesmos e também para o diabo, né? Nós também podemos reparar aqui um componente muito importante da doutrina no versículo 34, que diz: Não está isso guardado comigo, selado nos meus tesouros? Então nós podemos ver os tesouros de Deus. Como eu falei nos outros episódios dessa mesma série, que há um memorial perante o Senhor daqueles que o servem. Não vai passar impune, não vai passar despercebido aqueles que fazem as coisas para a honra e para a glória de Deus.
Há coisas que Deus guarda nos seus tesouros particulares. E nós também precisamos ser essas pedras preciosas guardadas nesses tesouros do Senhor. Deus sempre fala que há sim um memorial perante Ele, daqueles que o buscam, daqueles que o invocam, daqueles que amam ao seu nome. Então nós podemos perceber até na Bíblia, quantos homens e mulheres de Deus que são citados nas Escrituras, quantos homens e mulheres tantos homens e mulheres que escolheram obedecer a Deus, independente se estava na moda, independente se estavam sendo perseguidos, independente da situação de cada um, eles escolheram obedecer a Deus. Então nós devemos ter essa escolha, nós devemos ser assim, nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Nós também podemos perceber o ajuste de contas que vai ter no dia do juízo. Nós percebemos esse ajuste de contas muito sério, que vai ser com o juízo do justo juiz, quando até os próximos versículos dizem: a mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se compadecerá dos seus servos. Quando vir que o seu poder se foi, já não há nem escravo nem livre. Então percebemos aqui quão justo e quão eficaz que vai ser esse ajuste de contas. Deus vai ajustar as contas com cada um de nós, com cada ser humano que já existiu na face dessa terra. Precisamos nos arrepender, pois a sua segunda vinda é certa, pois a vingança do Senhor vai estar sobre a vida daqueles que não se arrependeram, que não aceitaram o sacrifício de Cristo. Então nós precisamos ser pessoas que vão ter esse arrependimento dentro de nós, que vão confessar os seus pecados ao Senhor, e Ele vai nos perdoar. E esse é um componente da doutrina muito importante quando a gente lê, não só em Apocalipse, mas em toda a Bíblia, que esse dia do Senhor, o grande dia da ira do Senhor, está próximo. E nós devemos sim correr rumo à cidade celestial, como o peregrino fez, e não nos enredarmos com as situações desse mundo, não nos enredarmos com as situações que acontecem ao nosso redor. Também podemos ver nesse versículo 35 um ponto muito importante, que é em quem devemos confiar, em quem nós devemos colocar a nossa confiança. Quando diz: a mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa a chegar. Nós sabemos em quem nós podemos confiar, nós sabemos que podemos confiar no Senhor, pois Ele cuida de nós. Nós sabemos que nós podemos colocar os nossos cuidados sobre Ele, e Ele não vai nos decepcionar, Ele não vai falhar conosco. Então aqui temos em quem podemos confiar, pois Ele vai fazer a justiça aos servos dele. Ele é dono da justiça e da vingança, Deus é o justo juiz. Podemos confiar nele e esperar na justiça que é certa, que vai chegar. Então nós podemos saber que o Senhor é aquele que acima do nosso pai, da nossa mãe, de qualquer coisa, o Senhor é aquele que cuida de nós e que zela pelas nossas vidas. Também podemos ver um ponto muito importante que está nos próximos versículos, que diz assim: porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, já não há nem escravo nem livre. Podemos perceber aqui a intervenção de Deus, que é um componente indispensável, é um componente vivo da doutrina. O Senhor irá intervir na história, ainda mais naquele povo, que ele fala que vai se compadecer daquele povo. Mesmo com aqueles pecados que aquele povo cometeu contra Deus, o Senhor ainda ia se compadecer deles. O povo, ele andava de forma errônea, o povo era idólatra, o povo era ingrato, mas o Senhor, na sua grande e infinita misericórdia e na sua graça, iria se compadecer e vai se compadecer do seu povo. Nós percebemos aqui também dois pontos muito importantes da intervenção de Deus, que é um outro componente da doutrina excelente, que é a justiça e a compaixão. A justiça de Deus que nos corrige, nos exorta, mas também vai vir como juízo na vida dos desobedientes, no grande dia da ira do Senhor, e a compaixão, que Deus tem misericórdia de nós. Mesmo quando nós somos corrigidos, quando nós falhamos, Deus tem misericórdia de nós. E isso porque faz parte da natureza, do caráter dele. Um atributo de Deus é a compaixão, é a misericórdia. Então ele estende isso sobre nós e ele quer que nós também venhamos agir com misericórdia sobre a vida das outras pessoas, das pessoas que necessitam dessa misericórdia, que necessitam dessa graça, que necessitam sim dessa bondade. Então também nós podemos perceber um componente indispensável da doutrina, que é a igualdade, quando nós vemos os próximos versículos que dizem assim:
Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi e já não há nem escravo nem livre. Então aqui não vai ter separação de classes sociais, não vai ter nem escravo, naquela época existia isso, né? E nem pessoas livres, vão ser todos um perante o Senhor. Nós vamos ser apenas seres humanos, né? Cada um com as suas obras, cada um com os seus feitos, mas vamos ser apenas seres humanos perante o tribunal de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Iremos todos, convertidos a Jesus, morar no céu. Não importa se são israelitas ou se são gentios, o Senhor tem uma igreja só, a igreja invisível que está com seu nome arrolado nos céus. Então, toda essa igreja vai estar juntas no céu, vai estar junta lá junto com o Cordeiro, vai estar assim adorando o Senhor de eternidade a eternidade. Então, nós devemos sempre pensar nisso, que o Senhor é aquele que nos trata assim, como nós vemos na palavra dele. O Senhor é aquele que, mesmo escolhendo, né, o povo israelita, também nos escolheu para sermos uma nação, a sua herança. Nós também podemos perceber um outro ponto muito importante da doutrina nos próximos versículos. Então dirá: onde estão os seus deuses e a rocha em que confiavam? Deuses que comiam a gordura dos seus sacrifícios e bebiam o vinho das suas libações? Levante-se ele e vos ajudem, para que haja esconderijo para vós outros. Veja agora que eu sou, eu somente, mas nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Aqui nós podemos perceber o ponto de se volte para Deus e o reconheça. Reconheça a Deus nos seus caminhos, reconheça a Deus nas suas veredas, reconheça o poder de Deus, porque como a Bíblia mesmo fala que o poder de Deus ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então nós devemos, principalmente quando nós estamos até passando por momentos ruins, adversos, reconhecer que é Deus, reconhecer que é Deus que nos dá a vida, reconhecer que é Deus que nos dá a salvação, reconhecer que é Deus que cuida de nós. Somente o Senhor é Deus e somente Ele reina como Senhor em seu trono de glória. Ele governa as nossas vidas e mais nenhum outro. Então que Ele fique acima de tudo, que Ele seja o centro dos nossos corações, que nós o amamos e obedeçamos Ele a cada dia e que nós venhamos estar no centro da sua vontade. Que nós venhamos estar no centro do seu querer e que nós venhamos ser testemunhas vivas do seu nome, testemunhas daquilo que Ele já fez, como nós vemos na palavra, e que Ele ainda vai fazer. Então, que nós venhamos reconhecer a Deus em todas as situações, que nós venhamos ter fidelidade, mesmo para perseverar nos momentos ruins, nos momentos de tristeza, nos momentos de perda, nos momentos de escassez, que nós venhamos perseverar na vida com o Senhor. Nós também podemos perceber um ponto muito importante, um componente indispensável da doutrina, que é o juízo final, o acerto de contas. Isso já é programado pelo céu, já tem data, já tem hora para acontecer, mas somente o Pai sabe, somente Deus Pai conhece esse dia. Nós não sabemos, não adianta a gente fazer um relógio aqui para o fim do mundo, não adianta aqui a gente fazer estatísticas, pois somente o Senhor sabe o dia que Ele vai voltar. Somente o Senhor sabe o dia e a hora que Ele vai vir com juízo sobre nós. E vemos isso também nos próximos versículos, que dizem assim: levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna, se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Então aqui nós podemos perceber que vai haver um dia reservado para o acerto de contas. Vai haver esse dia em que todos nós iremos comparecer perante o Senhor. Vai haver um dia dedicado ao juízo de Deus, dedicado à justiça de Deus na vida daqueles que desobedeceram. E aqui quando a gente olha pode parecer muito pesado, né? Quando a gente vê que o Senhor fala que ele vai embriagar a espada dele de sangue, que a espada dele vai comer carne. Então a gente vê aqui como vai haver essa morte espiritual, não só a morte física, mas também a morte espiritual, dedicada àqueles que se recusaram a obedecer ao Senhor, dedicada àqueles que não foram fiéis a Deus. O Senhor sabe quem são os seus, o Senhor sabe quem são aqueles que o obedecem, mas o Senhor também sabe aqueles que são incrédulos, aqueles que se recusam a obedecê-lo.
Precisamos ser prudentes e termos o discernimento para nos convertermos. Devemos ter um coração humilde e arrependido perante o Senhor. Devemos também praticar aquilo que o Senhor quer de nós. E não fazermos caso dessas coisas terrenas e passageiras e carnais, mas sabemos que nós iremos ter uma vida eterna. E uma vida que precisamos passar ela com Deus, a eternidade. Porque senão, quem não for pro céu, né, quem não for ficar com o Senhor, vai ter uma eternidade totalmente distante dele e cheia de tormento. Então, que nós realmente venhamos fazer viva essa mensagem dentro de nós. Que todos esses componentes da doutrina não venham a ser somente uma série, mas que venha a ser alvo para meditação das nossas almas. E essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês e que esse vídeo seja um alerta, né, para as nossas vidas espirituais. Tchau!